Hoje vamos continuar falando sobre a meningite. Então, quando duas ou mais bactérias são causadoras de meningite, geralmente a associação de uma bactéria de alta virulência mais um ou mais germes oportunistas. Alguns fenômenos podem ocorrer conferindo maior ou menor gravidade à meningite. E que fenômenos são esses? Por exemplo, pode ocorrer tromboflebite de vasos corticais, consequente a focos de necrose no endotélio dos vasos. Pode ocorrer edema inflamatório intracraniano, geralmente simétrico, responsável pela síndrome de hipertensão intracraniana. Pode ocorrer também exudato fibrinopurulento no espaço subaracnoide, bloqueando a drenagem licórica parcial ou totalmente. Algumas bactérias causam processos exudativos localizados, como por exemplo os pneumococos e hemófilos. Outras bactérias podem causar processos exudativos difusos, como os meningococos. Outras bactérias podem aumentar a produção de líquido, podem causar encefalopatia por ação de toxinas bacterianas, podem causar alterações eletrolíticas, podem causar diminuição da glicose do líquido cefalorraquidiano e também oclusão séptica. A meningite pneumocócica, ela costuma ser metastática a partir do foco do pulmão ou do ouvido e ocorre em pacientes de todas as idades. TC infectado e em relação ao TC infectado e meningite recidivante, então os germes mais comumente envolvidos são pneumococo e hemófilo, principalmente os sorotipos 1, 2, 6, 7 e 8, e em crianças os capsulados. Os capsulados 1, 5, 6, 14 e 19. Lembrando que a exposição prévia a um sorotipo não protege contra a infecção por outro. O pneumococo é uma causa frequente de meningite em alcoólatras, pacientes que fizeram esplenectomia, pacientes com anemia falciforme e também portadores de deficiência de imunoglobulina. As meningites por bacilos gram-negativos incidem caracteristicamente em 3 situações. No recém-nascido, então aproximadamente 40% das meningites dos recém-nascidos. Após traumas ou procedimentos cirúrgicos também, nós temos infecções, meningites por bacilos gram-negativos e também no adulto que tem baixa imunidade. A meningite por salmonela não tifosa, ela é predominante em crianças, sendo que a salmonela tifo raramente causa meningite. A meningite por bactéria anaeróbicas é pouco encontrada e se associa à presença de focos supurativos otorrinolaringológicos, como por exemplo otite média, sinusite, mastoidite. Na meningite por TCE aberto ou pós-cirurgia, as bactérias mais frequentes, independente da idade, são os pneumococos hemófilos, estafilococos produtores de penicilinase, pseudomonas e enterobactérias e streptococcus. No TCE fechado, só reforçando aqui de novo, no TCE aberto ou pós-cirurgia, as bactérias mais frequentes são essas: pneumococo, hemófilos, estafilococos, pseudomonas, enterobactérias e streptococcus. Agora, no TCE fechado, a maior prevalência é pneumococo e os traumatismos abertos geralmente são causados por germes saprófitas da pele. E quando ocorre meningite por punção lombar, qual que é o germe mais frequente? Então, é incomum que isso aconteça, mas quando ocorre é por Staphylococcus aureus e bactérias gram-negativas, como por exemplo, Klebsiella pneumoniae e Pseudomonas. Em relação à evolução e critérios de cura, então 1 a 3 dias depois que se inicia o antibiótico, a febre e sintomas clínicos em paciente com meningite, eles começam a regredir. Então, dependendo da bactéria, o paciente evolui para a cura de 5 a 21 dias, em média 10 dias. Quando que nós vamos dar alta para um paciente com meningite? Então, quando sumirem todos os sinais e sintomas e quando o líquido cefalorraquidiano estiver normal. Então, alguns médicos, eles dão alta sem pedir o exame do líquido
líquido cefalorraquidiano na alta desse paciente. Então, neutrofilorraquia no líquido pode significar a presença de bactérias no processo inflamatório residual, mesmo em pacientes já em recuperação clínica total. Então, alguns profissionais pedem 2 exames do líquido cefalorraquidiano na admissão do paciente e um exame na alta. O paciente ele não deve receber alta se ele tiver neutrófilo presente no líquor e proteínas e glicose ainda elevados, que como eu acabei de falar. Então, está ali o segundo tópico. Neutrofilorraquia no líquor pode significar a presença de bactérias no processo inflamatório residual, mesmo em pacientes já em recuperação clínica total. Então, por isso que é importante nós não darmos alta, sem antes da alta fazer um exame do líquido cefalorraquidiano, justamente para ver se o paciente ainda continua com alguma alteração residual. Se o paciente melhorar o quadro clínico e continuar dando febre, doutora, o que nós temos que fazer? Aí, nesse caso, nós temos que investigar intercorrências infecciosas, como, por exemplo, se o paciente está tendo inflamação no acesso venoso, se o paciente tem alguma infecção urinária, devido ao uso da sonda vesical, do cateter vesical, de demora. E também nós temos que investigar o efeito colateral do próprio antibiótico que o paciente está usando. Doutora, e se o paciente não melhorar o quadro clínico da meningite, doutora? Aí nós temos que parar e pensar, peraí, será que esse antibiótico está servindo? E aí nós temos também que investigar se o paciente não está tendo alguma complicação supurativa. E nesse caso, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer o controle do líquido cefalorraquidiano no 10º dia de tratamento e quando o paciente não estiver melhorando, após 2 a 3 dias de antibiótico. Em relação às complicações imediatas da meningite, então, os pacientes com meningite podem apresentar algumas complicações, então, complicações supurativas, neurológicas, como, por exemplo, surdez, epilepsia, AVC, paralisias, déficit de atenção, deficiências cognitivas. O paciente também pode apresentar complicações psiquiátricas, como, por exemplo, hiperatividade, síndrome bipolar e a esquizofrenia. Então, nós vamos pensar em complicações supurativas se o paciente tiver febre persistente, alterações sensoriais persistentes e também se o paciente tiver surgimento de sinais neurológicos de localização. O uso de tomografia diminuiu muito o número de mortes por abscesso cerebral, porque ele informa a exata localização, permitindo a retirada total do abscesso. Então, a angio-TC informa a presença de massa cerebral inespecífica e arterites, mas não diferencia abscesso em formação de cerebrite. Arterite de vasos cranianos, complicações neurológicas, arterite de vasos cranianos, onde a artéria basilar é a mais comumente afetada. O paciente também pode apresentar flebites e tromboflebites, herniação encefálica, de evolução geralmente fatal, comprometimento dos nervos cranianos, secreção inadequada de hormônio antidiurético, que é indicada por uma diminuição da concentração de sódio no sangue. Como que é feito o tratamento? Então, muitos antibióticos lipossolúveis, eles ultrapassam rapidamente a barreira anatômica e fisiológica, sangue líquido e sangue sérico. Dentre eles nós vamos citar aqui o cloranfenicol, clotrimmoxazol e a rifampicina e outros antibióticos. Eles são ionizados em pH plasmático, sendo pouco solúveis em meio lipídico e por via de consequência penetram lentamente e em baixa quantidade. Outros fatores interferem na passagem da droga pelas barreiras virtuais, sangue líquido, tecido cerebral. Por exemplo, são fatores que interferem na passagem da droga por essas barreiras. A capacidade dessa droga se ligar à proteína plasmática. Também o gradiente sangue líquido de pH. Tamanho e complexidade da molécula de antibiótico é um outro fator que também interfere na passagem da droga pelas barreiras virtuais. A intensidade da lesão meninge e também a intensidade da resposta inflamatória.
Então, em relação à capacidade de penetração dos antibióticos no líquor, nós temos 4 grupos. Então, alguns antibióticos passam facilmente com ou sem inflamação meníngea, como por exemplo, como eu já falei, cloranfenicol, clotrimoxazol e a rifampicina. Outros antibióticos penetram bem quando há inflamação, como por exemplo, pendiacristalina, ampicilina, carbenicilina, cefazolina, oxacilina, vancomicina, astreonam, ceftriaxona, cefepima. Outros antibióticos penetram com dificuldade, mesmo quando há inflamação. Por exemplo, cefalotina, lincomicina, fosfamicina, etambutol, aminoglicosídeos, anfotericina B e clindamicina. Também nós temos aqueles antibióticos que praticamente não ultrapassam, como por exemplo, a colistina e a polimixina B. Vou comentar aqui agora sobre alguns princípios de antibioticoterapia que devem ser respeitados na meningite. Então, nós devemos fazer uso preferencial de antibióticos bactericidas ou que se tornem bactericidas em altas concentrações, porque a fagocitose no espaço subaracnoide não é suficientemente adequada pela precariedade de afluxo de imunócitos e complemento até o líquor infectado. Também nós temos que manter altas dosagens de antibióticos até a cura da meningite, porque uma diminuição da população de bactérias se faz acompanhar de menos inflamação e regeneração meníngea, restaurando-se a barreira sangue-líquor e, em consequência, dificultando a penetração das drogas. Também, outro princípio de antibioticoterapia que deve ser respeitado no tratamento dos pacientes com meningite é verificar os padrões de resistência bacteriana nos centros de atendimento para a escolha dos esquemas empíricos iniciais. Então, lembrando que a via de administração deve ser, sempre que possível, endovenosa. A via intratecal é um procedimento excepcional e tem sido usado em meningites graves que não respondem ao antibiótico endovenoso ou que se sabe não ultrapassar a barreira hematolicórica. Alguns antibióticos só ultrapassam a barreira por transporte ativo. Também é importante lembrar que a administração de antibiótico diretamente nos ventrículos tem sido usada na meningite no recém-nascido e em crianças com menos de 1 ano com ventriculite associada. Os antibióticos já testados, que mostraram boa penetração em abscessos cerebrais são cloranfenicol, que é o mais difusível, ampicilina, vancomicina, rifampicina, que tem uma capacidade de penetração intermediária, também os aminoglicosídeos e cefalosporinas, que eles têm uma má difusão. Em relação ao diagnóstico por imagem das meningites, o diagnóstico por imagem tem a função de identificar complicações em um caso já diagnosticado, mas ela não tem a indicação para a confirmação diagnóstica, porque isso é feito através do líquido cefalorraquidiano. Os exames de imagem, eles são indicados quando o paciente não evolui como se esperava, aparecem sinais de hipertensão intracraniana, torpor, sinais localizatórios, déficits motores, paralisia de nervos cranianos e crises epiléticas, e também antes da realização da punção licórica para evitar complicações de hipertensão intracraniana, como por exemplo, herniações cerebrais ou de tonsilas cerebelares. Desejo a todos vocês uma excelente semana, um grande abraço, eu vou continuar sempre aqui à inteira disposição.